E aí, people, tudo bom? Vamos falar de meia-vida, assunto que já caiu na prova, inclusive pela banca da Aroeira, tá bom? E que é importante na radioatividade. Então, quando a gente fala de meia-vida, qual é o conceito de meia-vida? O conceito de meia-vida ele vem associado ao conceito de desintegração nuclear, a desintegração radioativa. Essa desintegração, pessoal, ela vai acontecer devido ao quê? A haver diversas emissões, por exemplo, as emissões alfas, emissões betas. À medida com que eu vou tendo essa emissão, um certo elemento ele vai mudando o que? Ele vai perdendo massa ou ele muda aquele elemento. Ele deixa de ser um elemento e passa a ser outro. Por exemplo, o carbono 14 virando o nitrogênio 14. Então tem toda essa questão acontecendo na parte de desintegração. E aí quando a gente fala de meia-vida, pessoal, a gente pode conceituar sendo o que? Meia-vida, meia significa metade, metade da vida. Então, o que é meia-vida? Vai ser o tempo que eu vou levar para perder metade da massa ou perder metade do poder radioativo daquela amostra. Então, ó, vamos colocar assim, ó, tempo que leva ou demora, né, para reduzir metade, ou seja, dividir por 2, né, metade da sua massa, cabe aqui massa ou poder radioativo. E aí o que é interessante? Ele pode te dar de fato em massa, pode te falar em relação a porcentagem de poder radioativo, ou ele pode trazer em algumas duas unidades, que é a unidade de poder radioativo, que a gente não aprofunda tanto porque não aparece e mesmo porque já são duas e tem divergência, etc. Que é o que? É o Curie, que é da Marie Curie, né? Vem advindo da Marie Curie, e o Becquerel, né? O Becquerel que vem de Becquerel, né? Becquerel foi um cientista. Bacana, tranquilo. Beleza, Guilherme, entendi. Tá, mas como que isso cai na prova? Vamos lá. Para você ver como cai na prova, inclusive entender melhor, suponhamos aqui que eu tenha, vamos botar aqui de preto. Suponhamos que eu tenho aqui, ó, uma superfície. E em cima dessa superfície eu tenho aqui uma quantia de lixo radioativo ou de coisas radioativas que emite, tá bom? Emite radioatividade. E eu vou falar que eu tenho 50 gramas dela. O que vai acontecer, pessoal? Vai passar um determinado tempo, tá? Vai passar um tempo dessa coisa aí exposta. Ela vai começar a fazer as emissões radioativas. E aí, quando eu voltei lá, pessoal, eu encontrei novamente o que? Eu encontrei novamente este lixo, ó. Só que agora, ó, com a metade da massa dele. Antes tinha 50 gramas, agora tem 25 gramas. Esse tempo que passou aqui, ó, pessoal, este tempo que demorou, esse tempo é o que a gente chama de meia-vida. Então, ó, este tempo eu vou chamar o que? Tempo de meia-vida. Então, meia-vida é o tempo que leva para reduzir a metade a massa ou poder radioativo. Então, ó, a gente acaba utilizando uma abreviação para ele, que é o que? T é igual a 1 sobre 2, ou seja, T de tempo e 1 sobre 2 de metade. Bacana? Beleza? Reduziu a metade. O que eu posso fazer mais? Ora, posso passar outro tempo aqui, ó. E aí quando eu for olhar, ó, passou-se o que? Agora, em vez de ter 25 gramas, ó, eu reduzi novamente a metade. Agora vai possuir 12,5 gramas. Passou mais uma meia-vida. O que eu posso fazer? Posso passar novamente uma meia-vida. Vamos lá. Aqui, ó, coloquei. Que aí ele ficou só um pouquinho agora, ó. Aqui, ó,
depois de uma meia-vida, eu vou ter o que? 12,5 dividido por 2, isso vai dar para a gente 6,25 gramas. Então, todos esses tempos aqui que passou, ó, eu costumo representar assim, ó, tempo de uma meia-vida, tempo de outra meia-vida. Então, ó, esse elemento, quando ele saiu aqui de 50 gramas, teve uma meia-vida, desceu para 25. Teve outra meia-vida, desceu para 12,5 e teve outra, desceu para 6,25. Então, ó, com o tempo passar, ele foi reduzindo a metade, a metade, a metade. Então, o que eu posso analisar aqui, pessoal? Que esse objeto aqui, ó, quando eu achei ele inicialmente a 50 gramas, passou-se 3 meia-vidas, né? Então, ó, após se passaram 3 meias-vidas, ele que antes vou botar meia-vida. Ele antes tinha 50 gramas, pessoal, após 3 meias-vidas, ele desceu para quanto? Ele desceu para 6,25 gramas. Beleza? Aqui poderia ser o que? 50% a 6,25%. Então pode vir a unidade de medida que for. Você tendo esse raciocínio, é bem tranquilo de você fazer. Bacana? Vamos falar aqui de umas coisas que é as fórmulas, tá? Vamos falar das fórmulas. Contudo, não precisa decorar as fórmulas, pessoal. As fórmulas, geralmente, a gente utiliza as fórmulas mais quando são aqueles exercícios mais complexos, que acabam passando 30, 40 meia-vidas, dá muito trabalho. E é umas fórmulas até um pouco complicadas, porque mexe com exponencial. Mas pelo sim, pelo não, eu vou mostrar para vocês. Bacana? Mas para te mostrar a fórmula, mas antes eu te mostrar com números, tá bom? Vou te dar um outro exemplo. Suponhamos que eu tenha aqui, pessoal, ó, 16 gramas. Passou-se dele ali, ó, passou-se uma meia-vida. Passou uma meia-vida, se passou uma meia-vida inteira, aqui passa a ter 8 gramas, certo? Passou mais uma meia-vida, aqui passou a ter 4 gramas. Mais uma meia-vida, passou-se a ter 2 gramas. Guilherme, não entendi. Olha só, uma meia-vida dividido pela metade, 16 por 8. Outra meia-vida, 8 dividido por 2, que dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Se eu continuasse, 1, depois 0,5, 0,25 e assim por diante, ok? Então, ó, basicamente, o que eu fiz aqui, ó? O que eu fiz? Eu peguei do 16 para ir para o 8, eu dividi por 2. Peguei daqui para ir por 4, eu dividi por 2. E daqui para cá eu fiz o quê? Eu também dividi por 2. Beleza? Tranquilo? Mas se nesse sentido aqui eu dividi, o que eu poderia fazer, pessoal? Ó, em vez de eu pegar a massa inicial aqui de 16, eu vou falar para vocês, ó, eu vou pegar 2. Se eu pegar a massa final, né, a massa após a desintegração, eu posso chegar na massa inicial, ó. Posso pegar 2 vezes 2 dá 4. Posso pegar o 4 e multiplicar por 2, que vai dar 8. E multiplicar o 8 por 2, que vai dar 16. Você está acompanhando o raciocínio? Esse raciocínio aqui é importante. Então, ó, o que eu fiz? Eu multipliquei... Opa, achei que era o laser. Eu multipliquei por 2, o quê? 3 vezes, né? Então, ó... O que eu fiz aqui? Eu peguei este 2, bacana. Vamos fazer melhor? Vou descer mais uma para você não ficar perdido. Então, botar aqui, ó, 1 grama. Aqui eu vou de 1 para 2, eu dividi por 2. E aqui eu multipliquei por 2. Eu só aumentei mais um, tá? Para não ficar confuso. Então, pessoal, o que eu fiz aqui, ó? Presta atenção. Se eu pegar
1 grama, que é a minha massa final, por meio desta massa final, eu consigo achar a massa inicial antes da desintegração. Como que eu faço isso? Eu posso pegar 1 grama, multiplicar por 2, ó, multipliquei 1 por 2, depois multipliquei por 2 de novo, por 2, por 2. Então, ó, acompanha comigo. Esse primeiro 2 é este aqui, vezes 2. Esse 2 aqui é este. Vou multiplicar este 2. Este 2 aqui é este. E por último eu vou multiplicar por esse 2 aqui. Quando eu faço essa multiplicação toda aqui, pessoal, qual é o valor que eu vou achar? Olha só, coincidentemente vai ser quanto? Coincidentemente nada, né? 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 2 dá 16. Então, coincidentemente, eu vou achar 16 gramas, que foi o que? A minha massa inicial. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever da seguinte forma, pessoal. Para eu achar a massa final, para eu achar a massa inicial, basta eu pegar o que? A massa final e multiplicar pelo que? Por 2. O que? Tá vendo aqui que eu tive 1, 2, 3, 4? 4, né? O que é esse número 4, pessoal? Esse número 4 é o número de vezes que eu multipliquei ou dividi por 2. Guilherme, dividir por 2, a gente está falando de meia vida. Esse número 2 aqui, ó, 2, 2, 2, passou quantas meia vida? Passou 4 meia vida, ó. 1 meia vida, 2 meia vida, 3 meia vida, 4 meia vidas, ó o número de 2. 1, 2, 3, 4. Então, basta eu colocar aqui, ó. Aqui eu coloquei, ó, 2. 4 vezes eu posso colocar 2 elevado ao número de meia-vidas, porque teve 4. Então, eu chego na fórmula final, 2 elevado a n. No livro, normalmente, você vai ver a seguinte fórmula escrita assim, ó. No livro, ele escreve que a massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a n. Vamos pôr a legenda, ó. Massa inicial. Toda vez que tem o zerozinho ali, tá, gente? É inicial, tá? Inicial. N, vamos pôr assim, ó. Número de meias vidas que aconteceu. E aqui o MF, vamos botar aqui, ó. Massa final, ou poder radioativo final. Mas você tá vendo que, como foi bem pequenininho, e geralmente é os pequenininhos que caem na prova, a gente nem precisa utilizar essa fórmula, tá? Isso aqui o pessoal utiliza mais quando vem números maiores, tal, vem 8, 20 meia-vidas, aí daria um pouco mais trabalho, mas 4, 5 meia-vidas dá para fazer na mão tranquilamente, tá bom? Então, desse jeito que eu mostrei aqui para vocês, eu mostrei para vocês como que a gente acha a massa, o poder radioativo de meia-vida. Agora, eu queria fazer um exemplo com vocês mostrando como calcula o tempo de meia-vida. Bacana? Então, para isso, eu vou puxar aqui uma página em branco nova para a gente fazer estes exercícios. Vou te dar um exemplo, ok? Vamos fazer com um exemplo mostrando na prática que eu acho que fica mais bacana. Beleza? Suponhamos o seguinte, pessoal, que eu tenha uma massa inicial igual a 60 gramas, e aí passou-se o tempo, né? Passou as meia-vidas que se sucederam ali, ó, teve uma massa final de 3,75 gramas. E essa conversão de 60 para 3,75 gramas demorou o quê? Vamos botar dias não, vamos botar 100 horas. Levou 100 horas para um certo elemento químico que tinha 60 gramas ter 3,75 gramas. Demorou 100 horas para isso.
O que eu quero saber? Eu quero saber duas coisas. O número de meia-vida e eu quero saber o que? A meia-vida propriamente dito. Beleza? Como que a gente faz esse tipo de exercício? Ó, você vai pegar, ó, inicialmente aqui, ó, 60. E aí, ó, você vai fazendo meia vida, até achar 3,75. Então, se ele começou com 60, olha só, 60, 30. Passou mais uma meia vida, 30 dividido por 2 dá 15. 15 dividido por 2 dá 7,5. 7,5 por 2 dá 3. Dá 3? Dá 3,75 gramas. Olha só, do 60 para o 3,75. Quantas meia-vidas eu tive? Ó, 1, 2, 3, 4 meia-vidas. Então, ó, eu tive 4 meia-vidas. Então, vamos colocar aqui, ó, respondendo, o N é de 4 tempos de meia-vida. Guilherme, tá, beleza, achei o número de meia-vidas. O que eu faço agora? Ora, eu quero descobrir quanto que vale essa meia-vida, quantas horas. É simples, pessoal, olha só. Ele falou que para sair de 60 para 3,75, ele levou 100 horas. Você pode fazer direto ou você pode fazer uma regrinha de 3. Você pode fazer assim, ó. Se ele levou 100 horas e teve 4 meias vidas, quanto tempo ele leva para ter uma meia vida? Vai ser X. Olha só, multiplica cruzado, né? Vai ficar como? 1 vezes 100 é 100, X vezes 4. X é igual a 50 não, a 25 horas. Esses 25 horas aqui é o que? Essa 25 horas é o meu tempo de meia vida. Beleza, tranquilo. Pessoal, meia vida é bem tranquilo. A gente só tem que ter paciência e entender o que a questão está te pedindo. Como tem pouco tempo e já ainda faltam uns 5 minutos para 25 minutos, né? Para a gente não ultrapassar. Vamos fazer mais um exemplo, só que agora, o que eu quero? Deixa eu pensar, agorinha. Vou falar para você o seguinte. Existe uma medicação chamada Amlodipina. O Amlodipina, ele é um antihipertensivo, um bloqueador de canal de cálcio. E aí eu vou te falar que o Amlodipina, ele tem meia vida de 2 horas. Bacana? Então, ó, eu tenho uma medicação que tem meia vida de 2 horas. Tranquilo? E aí eu vou te falar que essa medicação, ela possui massa de 5 miligramas, certo? Então essa aqui é a massa inicial. Vou falar para você o seguinte, o amlodipino para de fazer efeito no corpo quando ele tem resta de massa, resta de quantidade no corpo igual a 0,33125 miligramas. Bacana? Então, ó, presta atenção. Ele tem meia vida de 2 horas e ele inicia com 5 miligramas. Bacana? E aí, pessoal, ele para de fazer efeito antihipertensivo no corpo quando ele atinge essa massa. Logo, quando ele atingir essa massa, eu vou necessitar de tomar outro comprimido. Quanto tempo depois que você vai colocar na sua receita do seu paciente que ele tem que tomar? Você entendeu? Vamos lá, ó. Quanto tempo depois que ele tem que tomar o comprimido para voltar a fazer efeito? Então vamos lá, pessoal, ó. Eu inicialmente tenho 5 miligramas, certo? E aí, ó, isso é a minha massa inicial. E essa massa, ela vai descer para 0,3125, 0,3125 miligramas. Bacana? O que eu posso fazer? Para eu descobrir o tempo,
eu poderia pegar o quê? O número de meias-vidas e multiplicar pela meia-vida. Aí eu descubro o tempo total. Então, o x da questão aqui, eu tenho que descobrir o número de meia-vidas. Eu posso utilizar a formulazinha, né? Massa final é igual a massa inicial dividido por 2n, que dá um trabalhinho considerável, ou eu posso fazer trabalho braçal. Gente, faça o trabalho braçal. É cansativo? É, mas você não corre risco de errar. Então, ó, tem 5 miligramas. Passou uma meia-vida, ou seja, passou metade, 5 cai para 2,5 miligramas. De 2,5 dividido por 2 dá 1,25 miligramas. 1,25 miligramas, pessoal, isso aqui vai dar, eu vou dividir aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, e você não divide, né? Na hora da prova você não vai fazer isso, vai dar 0,625 miligramas. Passando mais uma meia-vida, eu chego no valor de quanto? De 0,3125 miligramas. Ou seja, aqui ó, o remédio não faz mais efeito. Vamos lá. O tempo que levou de 5 para 2,5 foi de quanto? Foi o tempo de meia-vida, né? Então aqui passou 2 horas, aqui passou mais 2 horas, aqui passou mais 2 horas e aqui passou mais 2 horas. Pessoal, ó, 2 horas aqui, 2 horas aqui, 2 horas aqui, 2 horas aqui, ou seja, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, como que eu vou receitar esse comprimido para o meu paciente? Tomar um comprimido de 8 em 8 horas. Por quê? Porque depois de 8 horas ele vai atingir essa massa e não vai fazer mais efeito. Bacana? Beleza? Então, ó, o tempo de ingesta, o tempo que ele vai tomar, o tempo de tomar outro CP é 8 horas depois. Então a gente acaba prescrevendo de 8 em 8, tá bom? Guilherme, isso é verdade? É. Você faz prescrição de medicamento desse jeito, tá, pessoal? Considerando a meia-vida. E a gente tem padrão, tá? Pega a meia-vida do medicamento e multiplica por 4, tá? É assim que a gente faz. Beleza, pessoal? Tranquilo, vou ficando por aqui. Grande abraço e qualquer dúvida, tamo aí. Valeu!